Sem dúvida alguma, um dos componentes mais importantes em um notebook é o processador. Afinal, ele é, digamos assim, o cérebro do computador. É um dos principais responsáveis por definir se o computador vai ser rápido ou lento na execução de variados tipos de tarefas. Neste episódio especial de processadores, vamos dar algumas informações preciosíssimas e dicas também sobre esta tão importante pecinha, este tão importante componente de um notebook. A gente vai mostrar também alguns números e curiosidades sobre os processadores de notebook mais populares de 2023. Tudo de uma forma bem simplificada para que você possa processar bem a informação. Então, vem comigo! O processador, também chamado de CPU, é a unidade central de processamento de um computador. E é daí que vem a sigla CPU, Central Processing Unit, do inglês. Este pequeno chip executa milhares de cálculos por segundo a cada tarefa que você executa no seu computador. Tudo basicamente precisa passar pelo processador. Ele faz tudo funcionar. A principal diferença entre processadores de desktop, que são computadores de mesa, e de notebooks, que são computadores portáteis, é que nos computadores de mesa você pode trocar este componente. Você pode tirar o processador e colocar um outro, caso você precise ou deseje. Já nos notebooks isso não é possível. Quer dizer, existem até alguns notebooks especiais que já permitiram isso, mas não é algo muito normal. Os processadores de notebooks geralmente ficam soldados na placa-mãe. É por isso que é muito importante você escolher bem uma CPU na hora de comprar o seu notebook, porque não tem como trocar depois. Ah, mas não tem como de repente arrancar o processador ali com um pé de cabra, alguma coisa, e de repente soldar outro depois? Não tem como fazer essa gambiarra. A gente já tentou. Não, mentira, não tentou. No notebook você até pode colocar mais memória RAM, por exemplo, tem uns que tem um slot livre, você pode trocar o SSD ou de repente adicionar um SSD, se tiver um slot para isso, você pode trocar o HD no caso dos notebooks mais antigos, mas no caso do processador é fixo mesmo. Como nós temos o maior e mais completo banco de dados de notebooks do Brasil, neste vídeo a gente vai te apresentar alguns números e dicas bem interessantes sobre este componente. É importante frisar, porém, que estes dados são referentes aos notebooks que estão atualmente em estoque, no momento em que eu gravo este vídeo aqui. Se você estiver vendo este vídeo no futuro, pode ser que o nosso banco de dados esteja um pouquinho diferente, já que outros modelos vão estar em estoque e alguns modelos que estão em estoque hoje, que eu estou gravando esse vídeo, podem não estar mais. Então, conforme os notebooks vão saindo de linha, vão ficando para trás, a gente vai atualizando o nosso banco de dados. Assim a gente só tem realmente o que importa. A primeira informação curiosa que a nossa equipe preparou para você é sobre as concorrentes mais importantes que fabricam estes chips, que são a Intel e a AMD. Estas duas empresas dominam a fabricação de processadores em todo o mundo há anos. Na questão de qualidade, eficiência e desempenho, as duas fabricantes produzem produtos mais ou menos com o mesmo nível. Elas são bem próximas entre si e todos os anos as duas empresas apresentam diversas inovações. Elas competem muito bem, né, Guto? Mas quando o assunto é participação do mercado, a campeã é sem dúvidas a Intel. Seus processadores estão presentes em nada menos que 83,5% de todos os notebooks aqui no Brasil. A AMD fica em segundo lugar com apenas 13,7% dos notebooks contendo os seus processadores. Isso aqui no Brasil, no mercado nacional. Mas isso não significa, de forma alguma, que a AMD seja pior do que a Intel quando o assunto é qualidade, desempenho e eficiência. A AMD só é realmente menos popular aqui no Brasil. Bom, então a gente tem ali, a Intel em primeiro lugar, segundo lugar a AMD, e seguindo essa lista, a gente tem em seguida a Apple com 2,1% de notebooks contendo os seus processadores, e por último a Qualcomm com 0,6%. Então realmente são pouquíssimos notebooks que possuem os processadores Qualcomm. Falando mais especificamente sobre a Intel, uma outra coisa que muitos de vocês já devem saber é que existem diferentes famílias de processadores, como por exemplo os Celeron e Pentium, que são mais simples, ou então os Core, i3, i5, i7, que são os mais potentes. Os Core i5 e Core i7 são de longe os mais populares do mercado brasileiro, como você pode ver nesse gráfico aí.
Essa divisão por famílias de CPUs já nos dá uma boa dica de como é o desempenho dos notebooks equipados com cada tipo de processador. Mas existem alguns segredinhos e lendas urbanas que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, quem aí já ouviu falar que o processador Core i7 é o melhor processador que existe? Para saber se isso é verdade, vamos analisar então um processador Core i7, mais especificamente o de código 10510U. Na questão de desempenho, ele tem atualmente 6.734 pontos em um dos sites mais especializados do assunto. Já o modelo Core i3 de código 1215U, que em teoria, levando em conta o número ali, deveria ser inferior, é na verdade superior na questão dessas pontuações, porque ele recebe 11.508 pontos neste mesmo site especializado em processadores. Como será que isso é possível? O fato, galera, é que as fabricantes estão evoluindo e muito a cada ano. E cada salto é ainda maior do que o anterior. E os processadores deste comparativo que eu fiz para você são de gerações diferentes. O Core i7 apresentado ali com 6.734 pontos é de 10ª geração. E o Core i3, que ganhou mais de 11.000 pontos, é de 12ª geração, que é a mais recente do mercado no momento em que eu gravo esse vídeo aqui. Então, não adianta ser um Core i7 se ele for de uma geração ultrapassada. E aí você já pegou uma dica. Prestar sempre muita atenção na geração dos processadores. Isso é uma coisa que passa despercebida por muitos consumidores. No caso da Intel, dá para saber qual que é a geração do processador olhando os primeiros números do código deste processador. Olha só que bacana. É simples. Então, portanto, prefira sempre os processadores de 11ª e 12ª geração, para que você tenha um melhor desempenho. Dá para saber também analisando as diferenças entre os selos de identificação em nosso site. No nosso monitor de ofertas fica muito claro ali os selos dos processadores para cada oferta de notebook. Então você consegue identificar um pouco melhor. Se você passar o cursor por cima do processador, também é mostrado qual que é especificamente o processador. E assim você consegue ver, pelos números iniciais ali, qual é a geração. Mas os selos só são mostrados se você acessar o nosso monitor de ofertas pelo desktop. Se você acessar pelo celular, só é mostrado realmente o código do processador. Então, tanto no desktop, através dos selos, quanto no celular, pelos códigos dos processadores, você consegue identificar tranquilamente qual é a geração deles. Ok, então sobre a geração ficou bem claro, Vamos para a próxima parte. Além da geração, existe, como você pode ver aí nos códigos dos processadores, uma letrinha no final do código dele. No caso, por exemplo, a letra U, Tem um código ali e tem um U no final. O que é essa letrinha? Essas letrinhas, galera, basicamente indicam qual é o desempenho deste processador. Por exemplo, a letra U indica que são processadores com eficiência energética. Eles não são processadores hiperpotentes, mas eles gastam menos energia. Já os processadores que têm final G4 ou então G7, eles indicam que estes processadores vêm com GPUs integradas um pouco melhores do que os demais. No caso, as Intel Iris Xe Graphics. E aí, nesse caso, quanto maior o número no final, melhor. Aí, no caso da 12ª geração da Intel, eles lançaram uma coisa nova, a letrinha P no final do código, que não existia antes. E esse P indica que são processadores destinados a notebooks ultrafinos premium de alto desempenho. E ainda nessa parte de alto desempenho, a gente tem os processadores com final H. H vem de High Performance, que significa alto desempenho. E estes processadores realmente são os mais desejados do mercado, porque eles são realmente os mais potentes. Normalmente, eles são equipados em notebooks gamers, aqueles notebooks realmente potentes, destinados a tarefas bem pesadas e que possuem um bom sistema de refrigeração. Aí você me pergunta, tá, mas a letra P é para alta performance e a letra H também. Qual é a diferença? Bom, como eu falei, a letra P é destinada a notebooks ultrafinos premium, que não tem muito espaço para refrigeração, então o processador precisa cuidar muito nessa parte de aquecimento. Já os processadores de série H são voltados para notebooks realmente que possuem um grande poder de refrigeração para manter eles resfriados. Eles são mais potentes do que os de série P, mas eles também esquentam mais. Entende o porquê que cada um deve ir no seu devido lugar? Para não acontecer problema, né, Guto? Deu para entender essa parte das letrinhas então? Bem, agora sobre os processadores AMD. Eles seguem uma lógica parecida com as famílias Ryzen 3, 5 e 7, assim como a gente tem os Core i3, i5 e i7. E eles também possuem letras no final dos códigos, como a letra U e a letra H. E é o mesmo caso. A letra U indica eficiência energética e a letra H indica alto desempenho.
Agora você sabe, né? E os processadores da AMD também possuem diferentes gerações, só que elas são um pouquinho diferentes do que as gerações dos processadores Intel. Elas são divididas entre séries 3000, 4000 e 5000, ou então 6000, que são os mais atuais. Caso você queira aprofundar os estudos neste assunto, a gente tem um artigo bem completinho lá no nosso site que explica tudo direitinho. Vale a pena acessar, tem links aqui na descrição e caso ainda restem dúvidas, deixe um comentário por lá que a nossa equipe responde você. Afinal, a gente precisa fazer jus ao nome do site, né? Nas postagens específicas de cada notebook, a gente sempre mostra também os gráficos de recomendação de uso, olha só que beleza, com o desempenho de cada notebook para determinados tipos de atividade. Você não precisa mesmo ser um expert em informática para saber, né, qual notebook comprar e não se arrepender com a compra, né? Então a gente deixa tudo bem claro para você, mesmo que você seja leigo. E no nosso monitor de ofertas, basta clicar na foto ou no título do modelo para ter acesso a estes mesmos detalhes. Em breve, a gente vai aprimorar e muito este sistema, de modo que você possa comparar de forma clara e objetiva entre as melhores opções de processadores. Nosso site é darwinista, está em constante evolução. E em 2023, vem muita novidade por aí. Então, fique de olho. Cada vez mais ferramentas para facilitar a vida das pessoas quando a pergunta é qual notebook comprar. Tudo começou com os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, que ainda são uma das melhores maneiras de você se manter por dentro de promoções, ofertas e cupons, muitas vezes exclusivos, de notebooks. Assim, comprar o seu notebook economizando tempo e dinheiro. Porque não adianta querer economizar dinheiro e gastar horas e horas pesquisando, porque seu tempo também vale dinheiro. Fazendo parte destes grupos, você recebe todos os dias aí na palma da sua mão as principais novidades do mercado brasileiro de notebooks e as principais oportunidades de compra. Tudo sem pagar nada. É free. Para fazer parte dos grupos, é só clicar nos links de convite que estão no primeiro comentário do vídeo fixado, na descrição ou então aqui no izinho. Faça parte do nosso clubinho. Mas esse episódio aqui, galera, não estaria completo, não é, Guto? Se eu não mostrar a você os top 10 processadores mais populares do mercado brasileiro, em números absolutos, ou seja, mostrando quantos notebooks em estoque estão equipados com este processador específico, com cada processador ali que eu citar. Seguindo as nossas dicas deste vídeo, você já deve ter percebido que os 3 primeiros lugares são de processadores da 11ª geração da Intel, que é uma das mais recentes. Eles possuem final G7 e G4, sendo que os de final G7 possuem melhores GPUs integradas. O que é uma GPU integrada? É uma unidade de processamento gráfico, de vídeo. É este chipzinho que está junto com o processador central que vai exibir as imagens para você. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal, meio antiguinho já, mas muito útil ainda, que explica todos os componentes de notebooks. Você pode assisti-lo pelos links aqui na descrição para ter uma ideia melhor do que é uma GPU, tanto dedicada quanto integrada. E claro, neste vídeo tudo é explicado de forma bem simplificada também. Algo que chama muita atenção são os processadores Celeron N4020 estarem em 4ª posição. Bem, os processadores Celeron, eles não seguem muito bem aquela lógica das letrinhas no final do código do processador, como você já percebeu, né? N4020 já começa com uma letrinha ali, não tem U ou H no final, por exemplo. Mas o ponto aqui é que estes processadores N4020 já estão ficando um tanto ultrapassados e já são antigos, servindo apenas para estudos ou então atividades mais simples. A vantagem é que eles são sempre os processadores com os melhores preços, eles são sempre muito baratos. E talvez seja por isso que eles estejam em 4ª posição. Já os modelos de processadores de 10ª geração Intel ainda são bem populares, principalmente aqueles com o final U no código, que se refere a processadores voltados, né, para eficiência energética. E, portanto, eles possuem um desempenho inferior e só são recomendados caso estejam com bons preços. Ou então, caso você não precise de uma GPU boa, né, uma placa de vídeo boa, porque eles são equipados com as GPUs integradas UHD Graphics, que são suficientes para exibir algumas imagens ali na tela, mas são bem fracas para jogos ou então edições de vídeo ou até mesmo edições de imagens. E por fim, as CPUs de código 12700H e 11800H são as mais populares entre as representantes da linha de alta performance, equipando diferentes notebooks da categoria gamer e profissional. Caramba, esse vídeo aqui deu uma aula, né, Guto? Poderia cobrar aqui, vender como curso digital, né? Mas basicamente, resumindo, são 5 os itens que você deve prestar atenção na hora de comprar o seu notebook novo quando o assunto é processadores. Número 1, as famílias de processadores Intel
são divididas com nomes que já dão uma pista sobre o desempenho delas. Número 2. Apesar de a AMD ser menos popular, as CPUs também são excelentes e seguem a mesma lógica na nomenclatura. Número 3. Um processador Core i7 ou Ryzen 7 nem sempre serão melhores do que os processadores de famílias com numerações mais baixas, como por exemplo i5 ou Ryzen 5. É preciso olhar as gerações dos processadores. E isso fica evidente já nos primeiros números do código de cada processador. Número 4. O final do código de cada processador também dá uma pista sobre o seu desempenho. É importante entender eles. Número 5. Por último, mas não menos importante, é crucial você saber também qual é a GPU integrada que vem junto com o processador. Atualmente, todos os processadores vêm com uma GPU integrada que vai exibir as imagens básicas do computador. Entender qual é essa GPU integrada vai interferir no fluxo do vídeo do seu computador. Dependendo da GPU integrada, já vai ser possível você rodar alguns joguinhos ou então trabalhar com programas em 3D ou edições de vídeo de uma forma mais fluida. E aí, gostou das dicas? Eu aposto que sim. Se você gostou, manifeste isso através do gostei. Custa menos de um segundinho da sua vida e para nós vale muito o feedback. Caso você esteja vendo este vídeo depois do início de 2023, no final de 2023 ou então em anos seguintes, é importante que você dê uma conferida aqui na descrição em busca de informações atualizadas. A gente vai colocar links ali para facilitar isso. Ou na descrição ou nos comentários fixados. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário aqui neste vídeo para a nossa equipe te responder e você ter segurança na hora de comprar o seu notebook. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento, se inscreva, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer ter você aqui e ative o sino também, porque a gente não posta vídeo todos os dias, a gente preza a qualidade. Então, ativando o sino, é certeza que você não vai perder nada. Como você já deve ter percebido, aqui neste canal a gente se dedica a falar especificamente sobre notebooks. Todas as semanas a gente posta unboxings, reviews e curiosidades do mercado brasileiro de notebooks para facilitar a vida de milhares de consumidores, poupando o seu tempo e dinheiro na hora de comprar o seu cyber amigo. A inscrição no canal é grátis e você só tem a ganhar. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!